E Pedro, irmãos, é o personagem mais contraditório da história. Oscilava como uma gangorra desde os picos mais altos da coragem até as profundezas da covardia mais vil, e com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, Pedro dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras. Irmãos, Pedro é mais do que um homem paroxidal, irmão. Ele era um emblema, né? E Pedro é o nosso retrato. É a síntese da nossa biografia. Ou seja, o sangue de Pedro corre em nossas veias e o coração de Pedro pulsa no nosso peito. Por quê? Nós temos o DNA de Pedro. Sabe por quê, irmãos? Porque oscilamos também entre a devoção e a covardia, subimos aos píncaros e caímos nas profundezas, falamos coisas lindas para o nosso Deus e depois tropeçamos em nossa língua dizendo que Ele não nos ama e por aí vai. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos vergonhosa covardia. Revelamos uma fé robusta no momento e em seguida, irmãos, naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. É isso que somos. Somos igual Pedro. E quem era Pedro? Pedro era filho de Jonas, como nós lemos, e irmão de André. Nasceu em Betsaida, né, bucólica, cidade às margens do mar da Galileia. E Pedro era um pescador rude e iletrado, mas detentor, irmão, de uma personalidade forte. Era notório o seu dom de liderança. Pedro era casado, fixou residência em Cafarnaum, né, quartel-general de Jesus em seu ministério. Nessa cidade tinha uma empresa de pesca em sociedade com Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E Pedro, ele foi levado a Cristo pelo seu irmão André. Então, desde que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homem, ocupou naturalmente, irmão, a liderança do grupo apostólico. Né? O seu nome figura em primeiro lugar em todas as listas, né, que apresentam os nomes dos apóstolos. Ele foi um líder inconteste, né, dos apóstolos antes da morte de Cristo e o destacado líder depois da ressurreição de Cristo. Então, ele foi o homem que abriu as portas do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. E o seu ministério foi direcionado especialmente aos judeus, aos da circuncisão, irmãos. Então ele foi um grande pregador da igreja primitiva em Jerusalém, aquele que levou a Cristo cerca de 3.000 pessoas em seu primeiro sermão, depois do Pentecostes. Ele não, né? Deus usou ele, né, para pregar, e aí foram convertidos quase 3.000 almas. E também ele foi dotado pelo Espírito Santo, irmãos, para que Deus operasse sobre ele grandes milagres. Até mesmo sua sombra era instrumento poderoso nas mãos de Deus para curar os enfermos. Então Pedro foi como uma pedra bruta, burilada pelo Espírito Santo. De um homem violento tornou-se um homem manso. De um homem afoito e precipitado, ele tornou-se um homem ponderado. De um homem, irmão, explosivo, ele de repente tornou-se um homem controlado e paciente. De um homem covarde, tornou-se um gigante que enfrentou prisões, açoites e a própria morte com indômita coragem, irmãos. Então Pedro foi um homem de oração. Ele tinha intimidade com Deus, porque prevalecia secretamente diante de Deus em oração, levantava-se com poder diante dos homens para pregar. E então Pedro foi um pescador de homens, e um presbítero entre os outros presbíteros. E Jesus colocou em sua mão o cajado de pastor e ordenou-lhe apacentar seus cordeiros e pastorear suas ovelhas. Então Pedro foi um homem que encorajou a igreja a enfrentar o sofrimento da perseguição, e também denunciou com inabalável coragem os falsos mestres que perturbavam a igreja. E esse foi então o teor respectivo das suas duas epístolas. Pedro foi um missionário, irmão, que junto com a sua esposa anunciou o evangelho em muitos redutos do Império Romano. Pedro exaltou Cristo em sua vida e glorificou Deus através da sua morte, né? Que você e eu, irmãos, sigamos as pegadas desse homem de Deus, e que em nossa geração Cristo seja conhecido em nós e através de nós. Então eu pergunto para os irmãos, o que podemos aprender com esse homem?
Quais são os traços da sua vida que lançam luz sobre a nossa realidade? E como ele pode ser o nosso pedagogo? Irmão, por isso é muito bom ler a Bíblia, é muito bom ler a palavra, porque na Bíblia tem tudo que nós precisamos. E esse Pedro, um homem chamado por Jesus, era galileu, nasceu e cresceu numa terra de escuridão. A influência gentílica era esmagadora na Galiléia, irmão. E essa região era conhecida como Galiléia dos gentios, ou seja, terra das trevas e escuridão. Prosperavam nessa terra muitas crendices, muitas crenças estranhas e contrárias à fé judaica. E um dia Pedro foi levado a Cristo pelo seu irmão André. E este era pacato e também reflexivo. Nunca esteve sob as luzes da ribalta, irmão. Nunca ocupou lugar de preeminência. Sempre foi ativo e operoso, mas sempre trabalhou nos bastidores. Pedro, ou seja, desde que teve um encontro com Cristo, exerceu uma liderança notória dentro do grupo apostólico. Tornou-se um dos apóstolos mais próximos de Jesus, e André jamais teve a projeção de seu irmão, porém teve o privilégio de levar o seu irmão a Cristo. Então a escolha que Jesus fez dos apóstolos nos surpreende profundamente, não é verdade? Nenhum empreendedor selecionaria aquele grupo, jamais. Eram homens com muitas limitações. Nenhum deles era nobre, estirpe, irmão. Nenhum deles ocupava o topo da pirâmide social. Eram galileus, uma raça desprezada. Eram iletrados, marginalizados socialmente. Eram homens carregados de uma cultura religiosa eivada de sincretismo. E Pedro era inconstante. E André tímido. Tiago e João eram conhecidos como filhos do trovão, ou seja, homens explosivos. Felipe era cético. E Bartolomeu, então, era preconceituoso. Tomé era incrédulo. E Mateus era comprometido com o esquema de arrecadação abusiva de impostos. Tiago, que era o outro Tiago, filho de Alfeu, e Judas, eles eram tão tímidos que seus nomes não figuram em nenhum episódio relevante, irmão. E Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, era o filho da perdição, o homem que traiu Jesus por míseras 30 moedas de pedra. Então Jesus escolheu esses homens, não por aquilo que eles eram, mas por aquilo que eles vieram a ser. E vieram a ser não por desenvolverem seu potencial, mas pela transformação operada neles por Jesus e pela capacitação do Espírito Santo, irmãos. E uma das partes da Bíblia mais marcantes, irmãos, no chamado de Pedro, deu-se às margens do mar da Galiléia. Quando Pedro, André, Tiago e João, por serem sócios, empresários da pesca, dizemos assim, haviam trabalhado a noite toda sem nenhum sucesso, voltavam do labor noturno, das redes vazias, não tinham nada para oferecer aos seus clientes, o saldo, ou seja, era negativo, o déficit no orçamento então era certo, não é verdade? Não conseguiram nada. E ao mesmo tempo que lavavam as redes, a multidão apertava Jesus, ávida por ouvir seus ensinamentos. E às margens desse lago de águas doces, também chamado de lago de Genezaré, ou mar da Galiléia, como nós conhecemos, irmãos, encurralado no lado ocidental pelas montanhas da Galiléia e no lado oriental pelas montanhas de Golã, Jesus então ele entrou no barco de Pedro, ancorado na praia, e ordena: afasta um pouco da praia. E Jesus fez do barco então um púlpito, né? E da praia um templo, e da água espelhada, irmão, digamos assim, um amplificador de som. E dali ele ensinava a grande multidão, que bebia a largos sorvos seus benditos ensinamentos. E a pergunta que se deve fazer, irmão, é por que Jesus entrou no barco de Pedro e não no outro barco? Por que Jesus se dirigiu a Pedro e não a outro companheiro de pescaria para afastar o barco? Porque Jesus concentrou sua atenção nesse rude pescador, irmão. Depois, irmãos, de Jesus despedir a multidão, ele dirige-se a Pedro e não aos seus companheiros, né, dando uma ordem expressiva: vai para mais, digamos assim, dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. A ordem é a de Pedro, mas as redes são de todos.
Veja bem, a ordem é a Pedro, mas a parceria da pescaria era de todos. Então havia naquele episódio, irmãos, naquela passagem de Bíblia, um propósito específico de trabalhar na vida de Pedro. O experiente perito pescador, irmão, responde a Jesus dizendo que pescar era a sua especialidade. Ele conhecia tudo acerca daquele mar, conhecia cada metro quadrado daquele lago. E ali era seu território mais conhecido e mais explorado. Era o campo de onde tirava o seu sustento. Então Pedro garante a Jesus que o mar não estava para peixe, que todo esforço havia sido em vão. Dominado por um realismo profundo, ele manifesta a sua opinião de que qualquer outro esforço seria inútil. Então Pedro apresenta diante de Jesus sua lógica fria e a sua experiência madura, numa certeza experimental. Mas ao mesmo tempo, irmãos, porém, que expressa a sua convicção de total impossibilidade de êxito, movido por uma fé robusta, ele diz, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Olha só, Pedro então oscila entre a realidade desanimadora da experiência frustrante e a fé vitoriosa. Entre a improbabilidade do esforço humano e a manifestação do poder de Jesus. Lembrando que ele não conhecia, irmão, o Senhor. E ao mesmo tempo que diz que a pescaria já havia sido feita sem nenhum resultado, ele dispõe-se a agir novamente sob a ordem de Jesus. O mesmo Pedro que estava lavando as redes para guardá-las até o dia seguinte, ele toma de volta e volta para o mar, debaixo da ordem expressa de Jesus Cristo. Pedro é esse homem, irmãos, que como um pêndulo vai de um extremo ao outro. E quando as redes foram lançadas em nome de Jesus, o milagre aconteceu. Um cardume de peixes, irmãos, começou a pular dentro das redes. Os apóstolos nunca tinham visto isso. Era algo extraordinário. O barco em que estavam não conseguiu comportar a quantidade de peixes. As redes se romperam, pejadas de peixes, irmãos. Fizeram sinais para que o outro barco viesse ao encontro dele, a fim de salvar o resultado da pescaria milagrosa. Olha só, para quem não tinha conseguido nada na última empreitada, irmãos, eles agora então alcançaram um resultado nunca visto. Uma convicção tomou conta da alma de Pedro. E aquele resultado extraordinário não era um incidente qualquer. Ele não estava apenas vivendo um dia de sorte em sua empresa, digamos assim. Algo milagroso estava acontecendo, irmão. Um poder sobrenatural estava em ação. Ele não estava diante de um homem comum. E certamente o Jesus que acabara de ensinar a multidão a avalizava, irmãos, agora, as suas palavras com muita ação miraculosa. Então ele estava diante do próprio Deus feito carne. E essa convicção esmagou seu coração. Pedro, então, ele deixa o mar, o barco, as redes, os peixes, o sócio, e corre ao encontro de Jesus. Prostra-se aos seus pés e clama: afasta de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pedro, irmão, reconhece que Jesus é Deus e que ele próprio não passa de um mísero pescador, que não tem direito de estar ao lado de Jesus Cristo. Pedro sabe que Jesus é mais do que um rabi, é mais do que um grande homem, é mais do que alguém que tem poder para fazer milagre. Pedro, irmão, sabe que Jesus é santo e ele é indigno, irmãos. Sabe que Jesus é exaltado e ele viu. Sabe que com seus pecados não pode estar face a face com aquele que é santo e sublime. Mas Jesus não se afasta de Pedro, mas o atrai ainda mais a ele e diz para ele não temer. O mesmo Jesus que ordenara a Pedro, irmão, lançar as redes ao mar, agora pesca Pedro com a rede da sua graça. É o mesmo Jesus que manifestou seu poder na pesca maravilhosa. Agora então, irmãos, ele foi através de Pedro fazer a mais gloriosa das pescarias, a pescaria de homens. Jesus, em vez de ir embora, ele convoca Pedro para um novo desafio e uma nova empreitada. E ele disse: não temas, e agora em diante serás pescador de homens. Pedro não era um pescador de homens, irmão. Nem se tornou um deles por si mesmo. É Jesus quem fez de Pedro um pescador de homens. É Jesus quem capacita o homem a ser um instrumento eficaz para levar outros homens aos seus pés.
E Pedro deveria usar toda a sua experiência de pescador para o outro negócio. Pescar homens é o mais importante, o mais urgente, o mais sublime trabalho que se pode fazer na terra. E esse trabalho tem consequências eternas, irmãos. Nem todo o ouro do mundo poderia comprar a salvação de um homem. A partir desse momento, o dinheiro não deveria ser mais o vetor que governaria as motivações de Pedro, mas a salvação da vida, de vidas, irmãos. Pedro deveria investir seu tempo, sua inteligência e seu esforço então na salvação de pessoas. E Pedro foi transformado em pescador de homens. Sua empresa pesqueira fechou. Seus barcos foram arrastados para a praia e suas redes foram aposentadas. Então um novo empreendimento foi iniciado. Uma nova frente de trabalho foi aberta, irmão. Um novo negócio foi inaugurado. Embora os outros sócios tenham também abandonado seus barcos e suas redes para seguirem Jesus Cristo, a palavra é endereçada a Pedro, irmãos. Eu farei de você um pescador de homens. E de fato, Pedro vai ser preparado para atuar como um pescador de homens, para lançar a rede do Evangelho, para levar a multidão a Cristo. E ele é o grande pregador, o grande líder, que cheio do Espírito Santo, irmão, foi poderosamente usado para abalar as estruturas do inferno e arrancar da potestade de Satanás milhares de vidas e transportá-las para o reino de luz. Então Pedro foi o homem usado por Deus para abrir a porta do Evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. E mais tarde Jesus coloca também nas mãos de Pedro o cajado de um pastor, como está em 21 de João, para apacentar os cordeiros e pastorear as ovelhas de Cristo. Então Pedro não é apenas salvo por Jesus, mas também transformado em discípulo e apóstolo dele. Não foi apenas escolhido como apóstolo, mas como líder de seus pares. Pedro se tornou um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Junto com Tiago e João, Pedro formou o grupo dos discípulos que desfrutaram de maior intimidade com Cristo. Somente os 3 entraram na casa de Jairo e quando Jesus ressuscitou a sua filha, olha só, irmão, que interessante, somente os 3 subiram ao monte da transfiguração e viram Jesus sendo transfigurado e conversando com Moisés e Elias acerca da sua partida para Jerusalém. Somente os 3, irmãos, desfrutaram do momento mais crucial da vida de Cristo, no jardim do Getsemane, quando confessou que sua alma estava profundamente triste até a morte. Então, Tiago, João e Pedro viram como ninguém o poder de Jesus Cristo sobre a morte na casa de Jairo, a glória antecipada de Jesus no monte e a sua agonia indizível no Getsemane. Então é bem verdade, irmão, que dessas 3 ocasiões, Pedro teve uma postura repreensível em 2 delas. No monte da transfiguração, Pedro, sem saber o que falava, equiparou Jesus a Moisés e Elias, representando, irmãos, ali da lei e dos profetas, ali no topo daquela montanha banhada de luz, aurifulgente, irmão. Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus, nem a centralidade de sua obra. E no Getsemane, mesmo depois de prometer a Jesus fidelidade irrestrita, Pedro dormiu na hora da batalha mais renhida da humanidade, quando Jesus orou, chorou e suou sangue. Irmãos, Pedro é um símbolo da nossa natureza, ambígua, contraditória e paroxidal. É um homem que chega às alturas excelsas e desce aos vales profundos. É o homem que faz declarações ousadas e demonstra em seguida uma postura covarde. É o homem que faz também promessas de fidelidade incondicional para logo depois negar seu nome, sua fé e seu Senhor com juramentos e anátemas. É o homem que faz avanços inusitados e dá marcha ré com a mesma velocidade. Nós não somos diferentes de Pedro. Como eu disse, o sangue de Pedro corre em nossas veias. O coração de Pedro bate em nosso coração. Ou seja, digamos assim, nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro, irmãos. Né? Depois de multiplicar lá pães e peixes para uma multidão faminta,
Jesus ordenou seus discípulos a entrarem no barco e voltarem para casa, enquanto ele mesmo ficou despedindo as multidões. Enquanto navegavam rumo a Cafarnaum, uma tempestade avassaladora os surpreendeu. Inutilmente tentaram contornar a situação. A experiência deles naquele mar não era suficiente para resolver o doloroso impasse. O barco estava prestes a naufragar, e todos os recursos que possuíam demonstraram-se inúteis. Já estavam esgotados e desesperançados. E a noite trevosa lançava sobre eles ainda mais pavor. E de repente, na quarta vigília da noite, Jesus apareceu andando sobre as ondas, e um facho de luz risca os céus. Irmãos, e eles veem um vulto majestoso andando firmemente sobre as águas revoltas. O pânico então toma conta de todos. Pensam ser um fantasma. Jesus, porém, ele acalmou o coração deles, apresentando-se e ordenando-lhe para não terem medo. Tende coragem, sou eu, não temais. E Pedro, movido então pela fé, disse a Jesus: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Pedro, irmão, destaca-se dentre seus pais. Demonstra confiança inabalável em seu Senhor. Estava pronto a saltar de seu frágil e surrado barco e entrar no mar encapelado. Jesus disse a ele: vem. E Pedro não titubeia, irmão. Num arrobo audacioso, ele salta do barco surrado pela fúria das ondas e começa a andar sobre o mar agitado. Fato extraordinário, irmão. Milagre sublime. Pedro vence a fúria do mar. As ondas tornam-se firmes debaixo de seus pés. Num instante, irmãos, porém, Pedro olhou para a fúria do vento e para as ondas revoltas e teve medo. E é dessa forma, às vezes, que nós nos encontramos. Nós enxergamos o Senhor na nossa frente. E nessa tempestade nós pulamos no mar. Porque o nosso barco está tão surrado de tanta prova e de tanta luta, que nós começamos a andar em direção de Cristo quando nós vimos Ele. No começo, andamos por sobre as águas. Mas quando nós paramos de olhar para Cristo e olhamos para o mar revolto, irmãos, nós começamos a balear e começamos a afundar nas nossas provas. Enquanto Pedro estava com seus olhos fitos em Jesus Cristo, ele avançou o sobrancelho. Mas ao tirar os olhos de Cristo e fixá-lo no problema, ele afundou. Então ele gritou de imediato: Senhor, salva-me. Irmão, Jesus prontamente estendeu-lhe a mão e arrancou da fúria das ondas, dizendo: homem de pouca fé, por que temeste? Por que duvida? Ou seja, Pedro oscilou entre a fé e a dúvida, entre a crença e a incredulidade, entre a confiança e o medo. E é dessa maneira que nós temos agido ultimamente. A prova sobrevém. Sabemos que Cristo está no nosso barco, mas a prova bate aqui, bate dali, entra água de desespero no nosso barco e parece que vai afundar. Surrado está o nosso barquinho. E como vimos Cristo, brota uma fé dentro do nosso coração. E queremos até ir onde Ele está. E começamos a andar por sobre as águas. Mas quando olhamos para o mar revolto, pela fúria da tempestade, e esquecemos de olhar para Cristo Todo-Poderoso, o que rege esse mundo, irmão, aí nós começamos a afundar. Porque ao mesmo tempo há uma crença, mas há uma incredulidade. Há uma confiança, mas entra o medo também. Outra parte, irmão, que retrata esse fato de forma eloquente, irmão, está lá em 16 de Mateus. Jesus estava caminhando por Cesareia de Filipe, no extremo norte de Israel, nas fraldas do Monte Hermão, que era o monte mais alto de Israel, né, na divisa com o Líbano, onde nasce ali o Rio Jordão. Jesus fez até uma enquete com seus espíritos e perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Discípulos abriram um mapa diante de Jesus e responderam que o povo estava confuso e assaz equivocado acerca de sua identidade. E disseram: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aquela região, irmão, fortemente marcada pelo paganismo,
gentílico, né? Tinha crenças influenciadas pela antiga doutrina, né? Da metempsicose, digamos assim, ou transmigração das almas, mais conhecido hoje por reencarnação. O miticismo acerca de Jesus, irmãos, e não a verdade, dominava a mente daqueles toscos galileus, digamos assim. Mesmo assim, mesmo Jesus tendo pisado aquele chão, realizado naquela região tão portentosos milagres, o povo não o conhecia. E mesmo frequentando a sinagoga e ouvindo a leitura da lei, não tinham discernimento para reconhecer o Messias. Ou seja, a confusão religiosa e a cegueira espiritual predominavam naquele lugar. E o povo ainda hoje não conhece claramente quem é Jesus. Alguns o veem apenas como um profeta, outros como um espírito iluminado. Aqueles que imaginam que Jesus é um mestre moral. Não faltam os abusos para taxar, irmão, Jesus de comunista também, de revolucionário, né? Ou seja, o mundo não conhece Cristo. Seus olhos estão tapados por uma venda e seus ouvidos fechados por um tampão. O coração dos homens, irmãos, é pedra insensível quando se fala de Cristo e jamais compreenderá a verdade de Deus, a menos que Deus se revele a eles. Somente o Pai pode revelar o Filho. E apenas aquele cujos olhos são abertos pelo próprio Deus, irmão, podem reconhecer e confessar Cristo. E muitos, irmãos, taxam Cristo como mentiroso, outros lunático e outro Deus. Se Jesus afirmou ser quem não é, então ele é um mentiroso, certo? Se Jesus pensou ser quem não é, então ele é um lunático. Se, porém, Jesus é quem ele disse ser, então ele é Deus, irmãos. E nós temos que crer que ele é Deus. Aqueles que negam a divindade de Cristo e ao mesmo tempo defendem que ele é um profeta ou um mestre moral, entra em uma absurda contradição. Quem mente acerca da própria identidade e afirma ser quem não é, não pode ser um profeta, muito menos um mestre moral, concordam? Porque Jesus disse ter vindo do Pai, irmãos. Sendo igual ao Pai em palavras e obras, não, só nos resta uma opção: reafirmarmos de fato que Ele é Deus e cair aos seus pés em vera adoração, como fez o apóstolo Tomé, dizendo: Senhor meu e Deus meu. Por isso Jesus voltou-se para os discípulos e perguntou, irmãos: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, sempre falante, né? Sempre proativo, sempre líder, respondeu pelo grupo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmão, olha, até arrepia, né, irmãos, a nossa carne quando falamos essas palavras que Pedro disse de Cristo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro sabia que o carpinteiro de Nazaré, o rabino da Galileia, era mais do que um profeta e mais do que um mestre moral. Ele sabia que Jesus era o Messias prometido, o Cristo de Deus, o Filho do Altíssimo. E provavelmente, irmão, é provável que Pedro esperasse de Jesus um eloquente reconhecimento, por definição tão precisa, por profissão de fé tão robusta e por definição doutrinária tão ortodoxa, irmão. E Jesus, porém, ao ouvir de Pedro tão preciosa declaração, respondeu: Simão Barjonas, tu és bem-aventurado. Meu Deus, pois não foi a carne e sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. Olha, irmãos, Jesus diz a Pedro que o seu correto conhecimento e sua precisa confissão não foram frutos de sua autodescoberta, mas da revelação do Pai. Ninguém, irmão, conhece Jesus se primeiro o Pai não revelar o seu Filho. O correto entendimento espiritual, irmão, acerca de Jesus não é resultado da pesquisa humana, mas da revelação divina. É o próprio Pai que nos apresenta o seu Filho. E depois de ouvir de Pedro sua confissão, Jesus até anuncia: E digo-te ainda que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos infernos não prevalecerão contra ela. Este, irmãos, talvez seja o versículo mais emblemático da Bíblia. De sua interpretação depende os rumos do cristianismo. A grande questão aqui, nessa parte, é quem é a pedra.
sobre a qual a igreja está edificada? Alguns dizem que a pedra é Pedro, outros dizem que a declaração de Pedro, né? Eu acredito que a pedra é Cristo, né, irmãos? Uma vez que os discípulos estavam cientes de sua verdadeira identidade, Jesus então ele abre um novo capítulo de seu ensino e mostra claramente aos discípulos que era necessário que ele fosse preso, julgado, condenado, morto e sepultado para ressuscitar ao terceiro dia. Jesus deixa claro aos seus discípulos que sua missão passava pela cruz. Sua morte não deveria ser vista como um acidente, nem sua ressurreição como uma surpresa. Mesmo Jesus, irmãos, sofrendo um complô de judeus e gentios para levá-lo à cruz, essa agenda não estava nas mãos dos homens, mas nos eternos decretos de Deus. Jesus veio para morrer, e morrer pelos nossos pecados. Jesus veio para dar sua vida pelo seu povo. Ele veio para morrer pelas suas ovelhas, pela sua igreja, irmãos, por nós. E diante dessa espantosa declaração de Cristo, de Jesus, o mesmo Pedro, que acabara de profetizar sua fé ortodoxa na messianidade de Jesus, irmão, e na filiação divina, ele passa a repreender Jesus, dizendo: Deus tenha compaixão de ti, Senhor. Isso jamais te acontecerá. Faltou a Pedro, irmão, o discernimento espiritual nessa hora. Ele não conseguia ver o futuro com os mesmos olhos de Cristo. Por isso Jesus se volta para ele e diz de forma até contundente, meio dura: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Pedro, irmãos, então ele vai de um extremo a outro. Num instante recebe a revelação de Deus, no outro é um instrumentalizado por Satanás. No momento afirma ser Jesus o Cristo e o Filho de Deus. No outro ele tenta afastar Jesus da cruz. Ou seja, Pedro nessa hora ele foi uma gongorra que vai da fé à incredulidade, da afirmação mais fiel à tentação mais fiel. Então fica evidente que a igreja não poderia ter sido edificada sobre um fundamento tão frágil. Por isso que a pedra descrita é Cristo. E nós às vezes não sentimos assim. Queremos que a nossa vida seja regida de um jeito que achamos que é melhor. E não é. Quem toma as rédeas da nossa vida é Cristo. Hoje está bom, louvado seja Deus. Amanhã deu uma arruinada, né, irmãos? Louvado seja Deus. É permissão de Deus. Não colocamos a nossa mão naquilo que não nos pertence. Ah, mas é a minha vida. Mas a tua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. É Ele que tem a vara, que rege o mundo, que rege a nossa vida. Então entrega a tua aflição, entrega a tua alma, entrega a tua vida espiritual e material nas mãos daquele que tem as rédeas. Ele sabe como trabalhar. Você precisa confiar, não é? Então, irmãos, é claro que Jesus não estava dizendo que Pedro é Satanás, de maneira nenhuma. Também não estava afirmando que Pedro estava possesso. Nem Jesus mandou Pedro arredar. O que Jesus estava fazendo ali, né, era... O Pedro estava sendo um instrumento de Satanás, estava sendo mandado. Quem instigou, né? Satanás que instigou Pedro a arredar. Satanás usou várias estratégias para afastar Jesus da cruz. E ali, irmãos, né, ele dá mais uma cartada. Mas Jesus discerniu o seu ardil e disse para ele arredar. Satanás sai e Pedro fica. Por isso diz: para trás de mim, Satanás. Não estava falando com Pedro, mas estava falando com o espírito demoníaco. Pedro é discípulo, e em Pedro Jesus ele ia continuar investindo. Não que Cristo abandonou, mas estava com ele. E quantas vezes estamos na carnalidade? E isso nós temos que tomar muito cuidado espiritualmente falando, irmão, para que nós não possamos ser instrumentos do inimigo, mas possamos ser instrumento, possamos ser vaso de honra para o nosso Deus. E deixamos o oleiro trabalhar em nós conforme ele quer, né? Pedro, irmão, era um homem também desprovido de entendimento.
8 dias depois daquilo que aconteceu, né, no capítulo anterior, Pedro, mesmo recebendo severa advertência de Jesus, comete outro deslize. Jesus sobe ao monte da transfiguração com o propósito de orar, e aí ele levou consigo Pedro, Tiago e João, como eu disse, né, há pouco atrás. Jesus ora, mas Pedro e seus condiscípulos são tomados pelo sono. O que empolgava Jesus dava sono em Pedro e nos seus colegas. O que era o deleite de Jesus era um pesadelo para Pedro e seus pares. Então, no topo daquela montanha, irmão, Pedro, Tiago e João viram 4 milagres estupendos. O primeiro milagre, como eu disse, foi a transfiguração de Jesus. O Filho de Deus foi transfigurado diante deles, irmãos. Olha que privilégio. O corpo de Jesus foi vazado por um brilho espiritual. E seu corpo brilhava como a luz e a sua roupa resplandeciam de brancura como nenhum lavandeiro da terra poderia fazer. Ou seja, a glória de Deus estava sobre Jesus Cristo, porque os céus desceram sobre a terra naquele dia. O segundo milagre ocorrido foi que Moisés e Elias apareceram em glória, conversando com Jesus sobre sua partida para Jerusalém. Né, irmãos? Partida, irmãos, de onde vem, no grego, a palavra portuguesa é êxodo, né? E Moisés e Elias falaram com Jesus sobre sua prisão, condenação e morte na cruz. A cruz de Jesus foi o nosso êxodo. Foi através da sua morte na cruz que Jesus abriu as portas do nosso cativeiro, irmão, e quebrou nossas algemas. E fomos libertados do pecado, do diabo e da morte. E o terceiro milagre é que eles foram envolvidos por uma nuvem luminosa que os envelopou. E aquela não era uma nuvem comum, era uma manifestação poderosa da própria presença de Deus entre eles. Os céus então desceram à terra. Deus veio até eles de forma eloquente e majestosa. Olha que privilégio. E o quarto milagre é que dentro da nuvem ouviram uma voz divina dizendo: "Este é o meu filho, o meu eleito." A ele ouvi. O próprio Deus Todo-Poderoso, irmão, presente naquela nuvem luminosa, falou com eles. Ouviram então a voz do Onipotente. E essa voz exaltou Jesus e apontou não apenas como um grande homem, como Moisés e Elias, mas como único, incomparável e singular. Naquele monte, irmão, Pedro e seus companheiros viram coisas espetaculares e pisaram num terreno sagrado, mesmo diante de milagres tão sublimes, irmãos. Entretanto, estavam desprovidos de entendimento. Faltaram a Pedro algumas percepções vitais. Primeiro, Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Sugeriu que 3 tendas fossem armadas. Uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava falando. E não sabia porque falava uma grande bobagem, irmão. Pedro cometeu um grande equívoco. Comparou e equiparou Jesus a Moisés e Elias, os representantes da lei e dos profetas. Jesus, porém, não é apenas, irmão, um grande homem, mas o Filho de Deus. Jesus é único, é singular, incomparável. Pedro estava vendo milagres, mas sua mente se achava vazia de entendimento acerca da centralidade da pessoa de Cristo. Quantos veem milagres, veem obras, mas ainda falta entendimento para saber quem é Cristo na sua vida. Outra coisa, irmão, Pedro não discerniu de igual forma a centralidade da missão de Cristo também. A pauta ali da conversa entre Moisés, Elias e Jesus versava sobre sua morte na cruz. Então aquela reunião estava focada na missão central de Jesus, ou seja, morrer pelos nossos pecados e adquirir para nós eterna redenção. E quando Jesus desceu do monte e curou um menino endemoniado, as multidões se admiraram no poder de Jesus e ficaram maravilhosas do quanto ele fazia. Então a atenção da multidão, bem como dos discípulos, voltou-se para o poder de fazer milagres. Era isso que os encantava. Era isso que os atraía. E mais uma vez, Pedro e seus pares acompanharam a multidão no afã de afastar Jesus da cruz e mantê-lo apenas como um operador de milagres. Jesus até, porém, disse aos seus discípulos: prestai muita atenção nessas palavras. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens.
Jesus estava dizendo para os seus discípulos, irmão, não pensem que eu vou mudar minha agenda. Não pensem que eu vou ser apenas um operador de milagres para atender às suas necessidades imediatas. Eu vim ao mundo com um propósito. Eu vim para dar minha vida em resgate de muitos. Eu vim para morrer pelas minhas ovelhas. Ou seja, a centralidade da missão é a cruz. É lá no Calvário que eu vou abrir as portas da prisão. Não está escrito isso, irmão. Mas é como se Cristo dissesse aos discípulos e à multidão: é lá na cruz que as cadeias se romperão e o êxito de vocês acontecerá. Mas os discípulos, irmãos, não entenderam isso. Pedro e seus companheiros estavam perto de Cristo. Estavam vendo milagres, mas estavam desprovidos de entendimento. Outra coisa, Pedro nem sequer definiu a centralidade de sua própria missão. Ele até disse: mestre, é bom estarmos aqui? Façamos 3 tendas. Como eu disse, irmão, uma será para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Mas sem saber o que dizia. Pedro, irmãos, não queria descer mais aquele monte. Ele queria permanecer naquele ambiente de milagres. Lá embaixo, no sopé do monte, havia muita gente aflita, doente, necessitada. A espiritualidade do monte pode ser, irmão, e é muitas vezes a espiritualidade da fuga e do escapismo. O monte é lugar para recarregar para ele, naquele momento, as baterias. Mas o nosso ministério, irmãos, não é um monte. É no vale que se desenrola, irmãos, a nossa missão. O vale é onde as pessoas estão aflitas, enfermas, chorando, sangrando, atormentadas pelo diabo. É lá que devemos estar, como agentes do reino, como ministros da reconciliação, como portadores das boas novas da salvação. Não podemos, irmãos, nos encastelar no templo, dia após dia, sem sairmos, irmãos. Ficar só no primeiro rudimento, só naquilo. Não, nós temos que ir atrás, temos que fazer visita, ir atrás do parado, ir atrás do enfermo, orar com o enfermo, cantar hinos com o enfermo. Buscar aquele que está no meio das drogas, ir atrás daquele que está se afundado nas bebidas. Temos que ser luz, como Cristo andava sobre a beira da praia. E alguns disseram que a luz raiou aonde estava a escuridão. Então não podemos apenas ter a espiritualidade do culto público. É muito bom, nós temos que estar na igreja, né, irmãos? Espiritualmente falando, é maravilhoso, né? Mas nós precisamos, irmãos, também descer aos vales, aos becos, subir os morros, entrar nas favelas, nos condomínios fechados, nos corredores dos hospitais. Precisamos ir lá fora onde as pessoas estão carentes, aflitas e desesperadas. Querem ouvir alguma palavra e às vezes não conhecem o Deus que nós conhecemos. Não podemos ser aquele tipo de cristão que sai de casa para o templo, para a igreja, e da igreja para casa, centenas de vezes ao ano, e não atravessam a rua para falar de Cristo para o seu vizinho. Subimos um monte não para armarmos tendas lá em cima, irmãos. Subimos um monte para sermos revestidos do poder. Ou seja, o monte é a igreja. Nós vamos lá para ser revestidos de espiritualidade, para desempenharmos a nossa missão no vale. E Deus em nossa boca libertar os cativos. É isso, irmão, que Cristo quer dizer nessa passagem. Outra coisa, irmão, Pedro não conseguiu sequer entender a centralidade da adoração. Quando ele e seus companheiros viram a nuvem luminosa e ouviram, saindo dela a voz dizendo, como eu disse, esse é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvir, eles encheram-se de medo, caíram de bruços tomados de grande medo e ficaram aterrados, irmãos. E hoje dá a entender 2 extremos, irmãos, com respeito à adoração. O primeiro deles é a falta de reverência. Muitas pessoas, sem nenhum temor, usam o nome de Deus em vão e falam palavras chulas, blasfemando contra o nome de Deus. E o segundo extremo é o medo de Deus. Muitos pais, até com boas intenções, cometem esses erros com seus filhos pequenos. Ao ver os filhos fazendo
peraltices, eles gritam: meninos, não faça isso, Deus vai castigar vocês. Aí essas crianças crescem com medo de Deus, pensando que Deus é um guarda cósmico, um xerife celestial, que está com um porrete nas mãos, pronta a dar-lhe uma bordoada a qualquer momento. Aqueles que foram criados ouvindo essas aberrações, irmãos, ao passarem por alguma crise, ao cometerem algum deslize, fugirão de Deus, em vez de correrem para os braços do Senhor. E não obstante Deus, irmãos, ser santo, 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 Ele também é Pai. E um Pai cheio de misericórdia, que corre ao encontro de seus filhos para dar-lhe o beijo do perdão e o abraço da reconciliação. E Pedro estava vendo milagres, mas não conseguia então discernir a centralidade da pessoa de Jesus, a centralidade da missão de Cristo e a centralidade de sua própria missão, nem mesmo a centralidade do culto, irmãos. Então, às vezes, nos encontramos dessa forma. E nós temos que virar essa chave espiritual. Pedro também é um homem vulnerável, né? Veja a entrada triunfal de Jesus. Foi até segunda-feira, o Senhor mandou essa palavra no Jardim Guadalajara, Sorocaba. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi debaixo de muita tensão. Veja bem, a cidade estava alvoroçada. Era a festa da Páscoa. E nesse tempo a cidade quintuplicava a sua população, digamos assim. Porque a Páscoa era a alegria dos judeus e também o terror dos romanos. Então havia sempre uma vigilância maior, né, com medo de algum motim. E nos bastidores, as autoridades judaicas já haviam tramado a morte de Jesus. O rabino da Galiléia estava incomodando demais os sacerdotes que governavam o templo. E os fariseus já estavam, como que eu posso dizer para os irmãos, mancomunados, digamos assim, até com os herodianos para matarem Jesus. E a ressurreição de Lázaro foi então a gota d'água que transbordou, desencadeando essa trama contra Jesus. E mesmo sabendo da orquestração que se desenhava contra ele, Jesus ele rumou, irmão, para Jerusalém com toda a firmeza. Era a sua missão, era o que estava predito, né? Foi dito isso pelo profeta. Então, quando Jesus entrou na cidade, montado no jumentinho, a multidão de discípulos estendeu pelo caminho roupas e ramos, e todos gritavam: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. E a multidão jubilosa, tanto a que o precedia como a que o seguia, louvava a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Eterno, paz no céu e glória nas alturas. Jesus então, irmão, desceu o Monte das Oliveiras, cruzou o Vale do Cedron e ficou de frente do magnificente Templo de Jerusalém, no Monte Moriá. E ao ver a cidade que matou os profetas e apedrejou os que Deus havia enviado, Jesus até chorou. O choro de Jesus foi convulsivo. Foi o choro doido de alguém que perde um membro da família. E Jesus não apenas chorou, mas explicou o motivo das suas lágrimas. Se tu conhecesses ao menos nesse dia o que te poderia trazer a paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque te sobrevirão dias em que os teus inimigos haverão de te cercar de trincheiras, te sitiar e te atacar por todos os lados, e te derrubarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois não reconhecesse o tempo em que foste visitado. Irmão, Jesus chora, porque a cidade que matou os profetas também o levaria à cruz. E a cidade que ouviu a voz de Deus e viu os milagres de Deus, fechou seu coração à oferta da graça. Por isso receberia o chicote do juízo. Jerusalém, dentro de alguns anos, seria cercada pelos romanos, invadida, passada ao fio da espada,
e os judeus seriam dispersos pelo mundo, na maior diáspora de todos os tempos, irmãos. Ou seja, desde o ano, irmãos, 70 depois de Cristo até, irmãos, 14 de maio de 1948, irmãos, né, quando Israel voltou a sua terra como uma nação, quanta dor, quanto sofrimento, quantas tragédias, quantas guerras, quantos massacres, irmãos, quantos holocaustos pela frente na história do seu povo estavam sendo vistos através das lágrimas do Filho de Deus. E até o capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus ele dirigiu-se ao povo, ensinou e fez milagres. Mas diante da rejeição da oferta da graça, o Filho de Deus não se dirige mais ao povo. Ele ordena a Pedro e a João que preparem um lugar para a realização da ceia da Páscoa. E em seguida Jesus ele foi com seus discípulos, irmão, para o cenáculo, uma ampla sala no Monte Sião. O clima então já estava tenso. E os discípulos sabiam que nos bastidores a morte de Jesus estava sendo tramada. E dentro do cenáculo, irmãos, Jesus informou aos discípulos que vai partir para o Pai. E Pedro até chama Jesus de Senhor, mas recusa que ele lave seus pés. Ou seja, era costume dos judeus lavarem os pés e as mãos antes de se assentarem à mesa. E eles tinham vindo de Betânia, seus pés estavam pelo jeito sujos de poeira. Aquele, porém, era o serviço do escravo mais humilde da casa. Quem tomaria essa iniciativa, irmão? Quem se curvaria para lavar os pés dos outros? Nenhum discípulo tomou a decisão. Isso era um papel humilhante demais para eles naquele momento. Longe de se vestirem com o avental da humildade. Os discípulos, irmãos, disputavam quem era o maior, o mais importante, o que deveria receber maior prestígio. Enquanto Jesus pensava na cruz, eles queriam a coroa. Enquanto Jesus se concentrava em dar sua vida, eles disputavam prestígio. Enquanto o irmão Jesus estava pronto a morrer por eles, eles buscavam glória para si mesmos. Jesus então até os confronta não com palavras, mas com uma ação, né, levantando-se da mesa. Ele apanha uma bacia de água e cingindo-se com uma toalha, ele começa a lavar os pés dos discípulos. Olha que humildade. Os discípulos então ficam confusos, perplexos, envergonhados, porque não podiam esperar uma atitude daquele a quem eles o chamam de mestre e senhor. Pensavam que esse papel não era compatível com a sua grandeza. E Jesus estava se humilhando demais. Quando Jesus chega diante de Pedro para lavar os pés, Pedro até se recusa terminantemente, irmão, dizendo: Senhor, tu lavarás os meus pés? É como se Pedro estivesse dizendo, mesmo tendo conversado com seus pares acerca de grandeza, jamais poderia aceitar que Jesus assumisse o papel de escravo para servi-lo. Mas Jesus disse para ele: agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. E Pedro, irmãos, mais uma vez, interfere e fala: nunca lavarás os meus pés. E Jesus disse para ele: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Pedro, irmão, até ele pediu: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus declarou: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vós estáis limpo, mas nem todos. Irmãos, Pedro sempre foi um homem intenso. Com ele era 880, como uma gangorra, oscilava de um extremo a outro. Mas depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus voltou para a mesa e disse-lhe: vós me chamais o mestre e senhor, e fazeis bem, pois eu o sou. Se eu, Senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés um dos outros. Ou seja, a humildade, irmãos, não desfaz a grandeza, mas sim ressalta. O serviço não ofende aquele que é grande, promove. E no reino de Deus a pirâmide está invertida. Ser grande é ser pequeno, e ser o maior é ser o servo de todos. E com isso, irmãos, Jesus estava reprovando então o orgulho dos discípulos, pois no mesmo momento em que Jesus estava caminhando para a cruz, os discípulos estavam disputando a coroa.
Na mesma proporção em que Jesus estava oferecendo sua vida, os discípulos estavam disputando primazia. Na mesma medida, irmãos, que Jesus estava abrindo mão de sua glória para morrer em lugar dos pecadores, os discípulos estavam buscando glória para si mesmos. E Pedro era a síntese desse orgulho, dessa contradição. Pedro, porém, irmãos, não é uma personagem isolada da história. Ele está presente em nós. Seu coração bate em nosso peito. Por isso que eu disse que o seu sangue corre em nossas veias. Que nós temos o seu DNA. Que nós somos como Pedro. E na passagem de João, há algumas verdades, irmão, que precisam ser realçadas. Por isso, irmão, leiam bastante a Bíblia. É muito bom. Você vai lendo, que daqui a pouco o Senhor vai te tomando. É maravilhoso. Parece que a sua grandeza vai lá embaixo. Parece não. Ela vai, né? Lá embaixo. A sua humilhação vai subindo diante de Cristo. Porque se, irmão, lendo a palavra de Deus e sempre oração, meu Deus, a gente cresce no Espírito. E é muito bom. Jesus, irmãos, eu estou quase terminando, irmãos. Mas eu gostaria de comentar com os irmãos. Em 13 de João, né? Ele nos ensina os privilégios que não implicam orgulho, mas humildade. Jesus sabia quem era, sabia de onde tinha vindo e para onde estava indo. Sabia sua origem e seu destino. Ele sabia que era o Rei dos Reis, o Filho do Deus Altíssimo. Ele sabia que o Pai tudo confiara em suas mãos e que era o soberano do universo. Mas a sua majestade, irmão, não levou à autoexaltação, mas à humilhação mais profunda. O que ele sabia determinou o que ele fez. Sua humildade não procedeu da sua pobreza, mas da sua riqueza. E sendo rico, ele se fez pobre. Sendo rei, irmãos, ele se fez servo. Sendo Deus, ele se fez homem. Ou seja, sendo o soberano do universo, ele se cingiu com uma toalha e lavou os pés do seu discípulo. Ah, irmãos, como precisamos dessa lição de Cristo na nossa vida. Temos muitas pessoas grandes, irmãos, né? Mas são poucos servos. Muita gente no pedestal e poucas inclinadas com a bacia e a toalha na mão. Muita gente querendo ser servida, mas tem muito pouco prontas a servir. Então a humildade de Jesus repreende o nosso orgulho. O mundo aí, irmão, está cheio de gente que está de pé sobre sua dignidade, quando deveria estar ajoelhado aos pés de seus irmãos, né? E veja, irmão, que a perplexidade de Pedro. O Senhor está ajoelhado diante dos seus discípulos, lavando os seus pés empoeirados. Eles até que poderiam lavar os pés de Jesus, como Maria em Betânia, né? Fez com perfume caro. Mas Jesus lavando seus pés, Pedro, ele, como disse, ficou completamente tomado de perplexidade e perguntou a Jesus: Senhor, tu lavarás os meus pés? Ou seja, Pedro, ele revela nesse capítulo mais uma vez o seu temperamento ambíguo e contraditório. No momento ele proíbe Jesus de lavar-lhe os pés. No outro momento quer ser banhado dos pés à cabeça. Pedro não entende o que Jesus está fazendo, irmãos. Ele vê, mas não compreende. Seu coração estava certo, mas sua cabeça estava completamente errada. Ou seja, Pedro tem mais amor do que conhecimento, mais sentimento do que discernimento espiritual. E ao mesmo tempo que chama Jesus de Senhor, ele diz: nunca lavará os meus pés. Pedro errou quanto ao estado de humilhação de Cristo, irmão. E errou também quanto ao significado do ato realizado por Jesus. Ele pensou num ato literal, enquanto Jesus estava falando de uma purificação espiritual. A linguagem de Jesus ali, irmãos, é a mesma do capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos sobre o nascimento espiritual, do capítulo 4. Quando ele fala para a mulher também samaritana sobre a água espiritual. E do capítulo 6, quando ele fala sobre o pão espiritual. Então Jesus estava tratando da limpeza espiritual.
E a incompreensão de Pedro, irmãos, Jesus responde a Pedro que sua ação só seria compreendida por ele mais tarde. Pedro não estava nesse momento alcançando o significado espiritual do gesto de Jesus. Ele via apenas um ato físico, um serviço incompatível com a sua grandeza de seu mestre. Pedro não precisava entender o que era ser lavado por Cristo. Jesus não estava falando de uma lavagem física, mas espiritual. E quem não for lavado, purificado, justificado, irmão, e santificado por Cristo, não tem parte com Ele. Cristo precisa lavar-nos, se queremos reinar com Ele em sua glória. E o significado dessa passagem é simples, porém muito profundo, irmãos. Pedro, a menos que por meio de minha obra completa de humilhação, da qual essa lavagem de pé é apenas parte, eu o limpar de seus pecados, você não participará comigo dos frutos do meu mérito redentor. Ou seja, dois eventos, o lava-pés e a crucificação, são na verdade da mesma qualidade. O reverenciado e exaltado Messias assume então a função de servo desprezado para o bem de outros. Judas não estava limpo, irmãos. Ele não tinha sido transformado, não estava convertido. E a súplica de Pedro, qual era? Ele pula de um extremo para o outro, como eu disse. Essa era uma característica de sua personalidade. Como eu disse um pouquinho atrás, como uma gangorra, oscilava de um lado para o outro. Pedro, irmãos, não queria ser apenas que seus pés fossem lavados, mas de repente ele queria um banho completo. Ou seja, Jesus responde a ele que isso não era necessário. O banho, irmão, é o símbolo da salvação. E já havia acontecido com ele. Ele precisava agora de purificação, ou seja, símbolo da santificação. Pedro precisava entender que a salvação não precisava de retificação. Porque a salvação não é uma dádiva que se recebe hoje e se perde amanhã. A salvação é eterna. Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés. Ou seja, quem se batizou não precisa se batizar, desde que se batize em nome de Jesus. A salvação é uma dádiva eterna, irmãos. Lavar, irmãos, na palavra grega, irmãos, significa lavar uma parte do corpo, né? E a palavra grega para lavar, e isso nos versículos 5, 6, 8, 12 e 14, né, irmãos, de Lucas. Mas no versículo 10, o lavar significa lavar o corpo completamente. A distinção é importante, irmão, porque Jesus estava ensinando a seus discípulos a importância de uma caminhada santa. Quando um pecador confia em Jesus, é banhado completamente, e seus pecados são perdoados. E Deus nunca mais se lembra desses pecados. Contudo, como os crentes andam nesse mundo, eles são contaminados e precisam ser purificados. Não precisam ser justificados de novo, mas de constante purificação. Diz as Escrituras, irmão, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando andamos na luz, temos comunhão com Cristo. Como quando somos purificados, andamos em intimidade com Cristo. Ou seja, o banho é uma referência ao cancelamento inicial do pecado e à purificação da culpa, que é recebida na regeneração, enquanto, irmão, a repetida lavagem dos pés corresponde à remoção regular da impureza incidental da consciência, pela confissão de pecados a Deus e por uma vida de acordo com a sua palavra. E Pedro precisava entender isso, que os salvos precisam de contínua purificação, que eles precisavam sempre ser purificados, sempre lavar os pés, né? E nós precisamos ser lavados continuamente e purificados de nossas impurezas. O mesmo sangue que nos lavou em nossa conversão, purifica-nos agora, diariamente em nossa santificação. E essa verdade, irmãos, né, até
é ilustrada pelo sacerdócio no Antigo Testamento, né? Em sua consagração, o sacerdote era banhado por inteiro, como está em 29 de Êxodo, um ritual realizado de uma só vez. Entanto, irmão, era normal ele se contaminar enquanto exercia seu ministério diário, de modo, né, que precisava então lavar as mãos e os pés na bacia de bronze que ficava no átrio, como está em 30 de Êxodo. Só então poderia entrar no santuário para cuidar das lâmpadas, comer o pão da proposição e queimar o incenso. Então a chave dessa passagem é 13 de João, lá no versículo 17. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois as que praticardes. Ou seja, a sequência é importante, que é a humildade, santidade e felicidade. A felicidade é resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. E Jesus já havia ensinado aos seus discípulos, irmãos, acerca da humildade e do serviço. Mas ali em diante, ele dá uma lição prática, né? Qual é essa lição? Primeira, que foi a lição sublime, porque ao terminar de lavar os pés dos discípulos, Jesus retorna à mesa e pergunta se os discípulos tinham entendido a lição. E até afirma: vós me chamais mestre e senhor, e fazeis o bem, pois eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também devei lavar os pés uns dos outros. Ou seja, os discípulos tinham uma clara compreensão de quem era Jesus. Chamavam-no de mestre e senhor, né? A teologia deles estava certa. Tinham na mais alta conta. Sabiam que ele era o próprio Filho de Deus, o Messias, o Salvador do mundo. Mas sem deixar de ser o mestre e o senhor, Jesus lavou seus pés. Se ele, sendo o maior, fez o serviço do menor, eles deveriam servir uns aos outros em vez de disputar quem era o maior entre eles. Ou seja, Jesus nocauteia ali aquela disputa por prestígio, irmão. Ele desfaz as barracas da feira de vaidade. Então, irmão, o que isso significa para nós? Em vez de buscarmos glória para nós mesmos, devemos nos munir de bacia e da toalha para servirmos uns aos outros. Outro exemplo supremo é que Jesus não foi um alfaiate do efêmero, mas o escultor do eterno. Ele não ensinou apenas com palavras, mas sobretudo um exemplo. E o exemplo é supremo, irmão. Não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Se o servo, irmão, não é o maior do que o seu senhor, e se o senhor serve, então, irmão, o senhor, os servos, não tem desculpa para não servirem uns aos outros. O servo não é maior do que seu senhor. Assim, se o senhor se torna um servo, o que é feito dos servos? Ficam no mesmo nível que o senhor. Ao se tornar um servo, Jesus não nos empurrou para baixo. Ele nos elevou. Significou o sacrifício e o serviço. Né, irmãos? E aí veio o resultado extraordinário. A vida cristã, irmão, não se limita ao conhecimento da verdade. O conhecimento precisa desembocar em obediência. A felicidade não está apenas no saber, irmão, mas sobretudo na prática o que se sabe. Pois o homem não é aquilo que ele sabe, nem o que ele sente, mas o que ele faz. Né? Meus queridos irmãos, mas eu vou parar por aqui. Senão a gente vai ficar mais e mais tempo. Deus abençoe a todos. Vem até aqui, irmãos. Deus abençoe.